Glória a Deus, bem-vindo ao cenáculo de oração, uma boa noite para todos. Hoje, sexta-feira, dia 28, estamos aí chegando no final do mês de outubro, nos preparando aí para entrar nesse final de semana e também nesse final de mês, em nome de Jesus, amém? E daqui a pouquinho já, dia 29, e sábado, depois domingo dia de eleição, segundo turno. Há uma expectativa muito grande para esse dia e nós temos que realmente buscar e confiar no Senhor, amém? Preste atenção no que a palavra do Senhor nos ensina e nos direciona. Maldito o homem que confia no homem, mas é bendito aquele que confia no Senhor, amém? Então eu quero nessa noite orar com você. Quero levantar um clamor com cada um de vocês hoje, em nome de Jesus. E nós vamos fechar depois o Zoom, o Instagram, nós vamos fechar à meia-noite. E depois da meia-noite vamos continuar no Zoom até a meia-noite e meia, meia-noite e 40 no máximo. Mas depois da meia-noite nós só vamos levantar um clamor. Eu vou abrir, você pode abrir seu microfone aí. E depois da meia-noite, para todos orarem, levantar um clamor, vamos orar, levantando um clamor, cada um na sua residência, na sua casa, amém? Em nome de Jesus Cristo. Mas antes eu quero orar com vocês diante dessa palavra de Jeremias, capítulo 17, amém? Nós vamos realmente buscar esse poder, essa unção dessa palavra na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Porque a gente precisa confiar plenamente no Senhor. Amém? Eu quero só deixar bem claro algumas coisas aqui para que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. 100% em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Porque se nós não confiarmos no Senhor, nós vamos acabar vivendo medo, ansiedade, preocupação. Isso é muito sério, porque se a gente for aí olhar para o debate, sabe, coisas sem sentido. Provocação, acusação, é um trabalho em cima de mentiras, em cima de coisas que... O debate ele já foi feito justo com tempo marcado para a pessoa não ter tempo de argumentar, de responder, enfim. É mais para cair para mesmo para provocação. E a expectativa das pessoas parece que a inteligência do brasileiro está cada vez mais comprometida nesse sentido, né? Mas a palavra do Senhor ela já nos adverte. Eu quero orar com vocês, mas diante desse versículo 5 de Jeremias 17, fala assim: assim diz o Senhor. É Deus falando, não é o homem, não são conceitos, não é ideologia. Deus falando, assim diz o Senhor, através da boca do profeta Jeremias. Maldito aquele que confia no ser humano, que confia no homem. A palavra de Deus diz que é maldito que confia no homem. Muitas pessoas estão com expectativa no debate, muitas pessoas estão com expectativa em algumas falas, Não, a nossa expectativa tem que ser o Senhor. Amém? Há uma característica deste presidente, é de colocar pessoas técnicas para trabalhar. Porque foi isso que salvou o Brasil, foi isso que levou o Brasil a uma condição bem melhor que nós estamos hoje do que muitos países no mundo. Então, eu quero que você entenda que o Senhor vai dar inteligência para o homem, o Senhor vai dar sabedoria, vai colocar as palavras certas no momento certo. Pedro, ele, na realidade, ele não se tornou uma pessoa doutorado, né? Ele não se tornou um PhD. Pedro ele só foi um apóstolo. E ele era um homem analfabeto. Era um homem que tinha, né, as suas limitações. Mas a unção que estava sobre a vida de Pedro fez toda a diferença.
Então, nada mudou com relação à sua vida, né, em algumas áreas, mas a unção que estava sobre a vida de Pedro superava todas as coisas. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a unção que está sobre a tua vida, ela vai superar todas as coisas na tua vida. A unção que está sobre as nossas vidas, ela nos leva a um patamar superior. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina dizendo que Deus faz com que as coisas fracas, as coisas loucas desse mundo, foi feita para confundir os sábios dessa terra. Então, querido, é muito sério. Aqui não é uma palavra, uma ideologia, um conceito. Aqui é a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Então, o homem que confia no homem, e o seu coração desvia do Senhor. Nós temos falado muito aqui sobre nós guardarmos o nosso coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aqui o texto ele fala que ele faz do seu braço, da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vir o bem. Então, pelo contrário, então a Bíblia ela fala que verdadeiramente aquele que confia no homem, aquele que confia, ele acaba sendo uma pessoa maldita, né? Ele não é uma pessoa bendita. Mas qual é a nossa verdade? Qual é a nossa condição? Qual é o nosso decreto hoje? Nosso decreto hoje é exatamente o versículo 7. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar e esperar. Confiar no Senhor e esperar no Senhor. Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confiei pacientemente no Senhor e o Senhor me socorreu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, faça desse versículo 7 o seu decreto, a sua verdade. Nós falamos muito ontem sobre se valer da palavra. Então, se vale dessa palavra. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não tem outro caminho. Amém? Não tem outro caminho. Você pode ter certeza disso. Josafá ele confiou em Deus até o final, até ver todos aqueles corpos mortos. Em um único dia foi travada uma batalha e todas aquelas pessoas que eram até então seus inimigos foram mortos, se mataram, se destruíram sozinhos. Então, querido, em nome de Jesus, confia no Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receba hoje o poder e a unção dessa palavra, porque essa palavra é a nossa oração, é o nosso decreto. Porque aquele que confia no Senhor, ele é como árvore plantada junto às águas, e se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da sequidão não se perturba, nem se deixa cair o seu fruto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, querido, receba hoje o poder e a unção dessa palavra. Eu sei que para algumas pessoas é normal, hoje é dia 28, amanhã já é daqui a pouquinho já é dia 29, depois dia 30, dia de eleição, muita gente acaba até passando mal de tanta pressão, de tanta emoção, ou de tanta preocupação, de tanta ansiedade, de tanto medo. Querido, em nome de Jesus Cristo, confia no Senhor para todas as coisas na tua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Então, nós temos que buscar verdadeiramente o Senhor. Por quê? Não adianta confiar no homem. A palavra do versículo 9 fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo ou conhecer? Então, em nome de Jesus Cristo, nós não entendemos o coração do homem. Nós não entendemos o coração das pessoas. Nós não conseguimos entender o coração das pessoas. Nós só temos que fazer exatamente isso. Pedir para que Deus tenha misericórdia da nação. Pedir que Deus tenha misericórdia das nossas famílias.
das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia do nosso amanhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a minha convocação hoje para você é essa. A minha oração para você é essa. Confia no Senhor. Confia plenamente em Deus, porque quem pode nos dar toda e qualquer vitória, desde as pequenas como grandes, milagre ou coisa sobrenatural, ou coisas inauditas, só Deus. Deus pode mudar a lei, Deus pode reverter, Deus pode fazer qualquer coisa como Ele fez com Noé. Amém? Em nome de Jesus Cristo. No tempo de Noé era a mesma situação. Deus foi lá e interferiu. Os homens, a sociedade, não acreditaram em Noé. Não acreditaram de forma alguma em Noé. Mas Noé estava falando não pela sua própria boca, pelas suas próprias palavras, pelos seus próprios conceitos, naquilo que ele acreditava. Mas Noé falava pela boca de Deus, que viria um tempo que Deus traria um dilúvio sobre a terra. E eles riram de Noé, zombaram de Noé. Zombando de Noé, está zombando de Deus. Zombando de um crente, de um servo de Deus que é fiel ao Senhor, está zombando de Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que você hoje receba o poder e a unção dessa palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estava meditando lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, quando o próprio Elias, diante daquele desafio que ele propõe aos profetas de Baal, aqueles homens que viviam debaixo de comandos malignos, satânicos, demoníacos. E Elias ele desafia para um duelo, para um duelo literalmente ali de invocação. Então, eu quero em nome de Jesus Cristo, o quanto é importante quando nós temos autoridade, ontem à noite nós oramos, neutralizando todo tipo de invocação de demônios. Hoje, nós vemos aí os jovens, os adolescentes saindo para a rua, amanhã, esse final de semana, já caracterizado de Halloween, de bruxa, de bruxo, totalmente descaracterizados. E trazendo uma habilitação maligna, satânica, demoníaca sobre a vida de cada um deles. Por isso, querido, é muito sério o que nós estamos vivendo hoje na nação. A única coisa que pode salvar essa nação é Jesus Cristo, é a salvação em Cristo Jesus, é a libertação deste povo, é a quebra de todo o mal, de toda a maldição. A gente vê pessoas aí que são servos de Deus, totalmente cega a uma ideologia maligna, não consegue entender o que está acontecendo no mundo, não tem sensibilidade ao mundo espiritual. Não estou falando de PT, não estou falando de Lula, não estou falando nada disso, estou falando de uma situação mundial, de uma organização mundial, de um cerco que está se fechando, de uma moeda única, de uma organização mundial para criar uma única religião. Então, em nome de Jesus Cristo, nós estamos vendo aí que as pessoas às vezes não pesquisam, não faz alguns análises, mas se você for reparar, a quantidade hoje de muçulmano no mundo é espantoso. E o conceito dessas pessoas, a ideologia dessas pessoas, a preparação dessas pessoas no islamismo, desde a infância, já é para uma preparação para agressão, para matar, para realmente destruir o seu opositor. Eles odeiam determinadas classes sociais, eles odeiam determinados povos, eles odeiam os judeus, eles odeiam os cristãos, eles odeiam uma série uma lista grande de situações, mas não é só o fato de odiar, eles realmente fazem coisas para destruir, para aniquilar totalmente. E eles vêm ganhando força no mundo, só que às vezes nós não percebemos, mas algumas pessoas têm percebido. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, você que está nesse cenáculo de oração, que tem entendimento, que tem compreensão da palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos, querido, vamos nos posicionar e realmente confiar no Senhor. Jamais confiar em homens. Jamais confiar em homens. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só pegando aí um gancho do que aconteceu no Brasil há alguns anos atrás. Nós vimos aí que um dos juízes
era tido como uma pessoa mais importante do país, né, que era o juiz Sérgio Moro, quando ele começa a fazer um trabalho e realmente consegue colocar muitas pessoas na cadeia, porque havia roubado literalmente o Brasil, e nessa leva foi até o ex-presidente. Então, de repente, o que aconteceu com este moço? Por isso que a palavra fala aqui no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ele é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem o entenderá? Então, ninguém pode entender. Então, maldito, o Brasil inteiro confiou neste homem. O Brasil inteiro ovacionou este homem. Né? E de repente, mais um pouco para frente, nós vimos toda uma estrutura sendo destruída. Nós vimos na penúltima eleição, né? Na penúltima eleição de deputados federais, né? Alguns candidatos, ou como aquela moça que ganhou de uma forma estourada, de repente, quem é essa moça hoje? Quem é algumas pessoas que começaram bem e terminaram totalmente em forma? Então, querido, nós não podemos confiar no homem. Nós não podemos confiar jamais no homem. Nós temos que confiar em Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, a Bíblia é clara: maldito o homem que confia no homem, mas é bendito o homem que confia no Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E faz a sua esperança o Senhor. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, quando você for ao médico, quando você for, respeite o profissional da saúde, respeite o médico na sua posição, no seu trabalho, nos seus anos de experiência. Respeite, amém? Mas confia no Senhor. Deixa Deus usar a vida do médico. Não confia no advogado, mas respeite o profissional. Deixa Deus agir através do profissional. Amém? Como Deus agiu através de Pedro.